Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 8 de junho, hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Então, ontem celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje, sobretudo, amados irmãos e irmãs, celebramos esta memória do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Um coração sem mácula, ou seja, um coração que não conheceu o pecado nesta vida e nem jamais provou o pecado na sua vida. Maria Santíssima foi isenta do pecado original e não cometeu nenhum pecado sequer durante o tempo em que viveu aqui entre nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, nós que infelizmente temos constantemente o coração maculado pelo pecado, possamos pedir à Mãe de Deus e nossa, por sua intercessão, que nos conceda a graça de um coração que vai, pela graça de Deus, sendo curado destas máculas, para ir se tornando aos pouquinhos imaculado como o coração da bem-aventurada Virgem Maria. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiu para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. No dia seguinte, à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebramos o Imaculado Coração de Maria, instituído no século XX pelo Papa Pio XII. Esta memória nos faz olhar para o coração daquela que, correspondendo aos planos divinos, gerou a própria carne do Verbo de Deus. O coração de Maria acolheu as maravilhas que o Senhor realizou em seu favor. Como nossa mãe, aprendamos a cultivar o imenso amor de Deus, a fim de irradiá-lo por todo o mundo. Então, que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, nos conceda esta graça, que possamos de fato, amados irmãos e irmãs,
acolher no coração aquilo que Maria acolhia, as palavras, os gestos e as ações do Senhor. Hoje não mais fisicamente no meio de nós, mas por meio dos sacramentos da igreja, por meio da palavra de Deus, que possamos acolher de fato a presença de Deus que vem ao nosso encontro em seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. O evangelho de hoje é aquele episódio, amados irmãos e irmãs, da perca e o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Então nós temos, amados irmãos e irmãs, sobretudo, um dos mistérios gozosos, aonde então Jesus vive essa experiência de se encontrar no templo, cuidando, falando, tendo zelo pelas coisas do Pai Celestial. O zelo por tua casa me consumirá. Isso nós vamos ouvir mais adiante. Mas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, neste primeiro momento, ele ainda como criança, seus guardiões aqui na terra, Maria Santíssima, sua mãe, e São José, seu castíssimo esposo, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, vão à procura. Durante 3 dias, procuram Jesus. Nós poderíamos, sem medo algum, dizer que é já um prenúncio, um pré-anúncio da procura que os discípulos vão viver neste angústia, nesse coração angustiado, quando o Senhor, amados irmãos e irmãs, morrer na cruz e ficar sepultado durante 3 dias. Eles vão perder as esperanças, mas o Senhor, sobretudo, ressuscita e vem ao encontro para despertar neles de novo esse desejo de procurar. Então Maria e José procuram angustiados. Quando encontram, celebram uma alegria, uma vitória grandíssima. Assim também nós precisamos procurar o Senhor constantemente. Precisamos ir ao encontro de Jesus constantemente. E é sempre plausível refletir sobre aquela frase célebre. Precisamos ir ao encontro de Jesus, não por aquilo que ele tem a dar, mas por quem ele é. Por que isto? Porque muitas vezes podemos nos perder, amados irmãos e irmãs, em realidades que estão unidas ao Senhor, mas que não denotam de fato a presença dele precisamente. Se nós olharmos a história, se nós contemplarmos a história da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que, de fato, ele muda a sua forma de agir com os discípulos conforme vai passando o tempo. E qual é a frase? Muitos procuram os milagres de Jesus, mas não são capazes de ir atrás de Jesus dos milagres. Então, procuram o Senhor por aquilo que ele tem a oferecer, não por quem ele é. E isso, amados irmãos e irmãs, acaba se tornando, de fato, um perigo grandíssimo à nossa fé. Porque nesta busca frenética daquilo que o Senhor pode fazer em favor a cada um de nós, podemos muitas vezes nos deparar com a situação de que o Senhor talvez possa não corresponder, ou na verdade, poderíamos dizer, não atender o pedido da forma como nós queríamos. E isso pode gerar uma crise de fé muito grande. Portanto, busque o Senhor enquanto há tempo. Busque o Jesus dos milagres, não simplesmente os milagres de Jesus. Como eu disse, Jesus usou dos artifícios dos milagres e sinais durante um tempo. Depois, os milagres foram sumindo e ele ficou com o ensinamento, para que os discípulos guardassem no coração aquilo que ele estava anunciando, aquilo que ele estava predizendo que iria acontecer, que seria a sua morte na cruz. A palavra nos diz que Maria guardava tudo em seu coração. Peçamos à Mãe de Deus e nossa que nos ajude a conhecer o seu Filho Jesus Cristo, porque ela tem em seu coração detalhes, momentos que nós, de fato, não conhecemos e que talvez não estejam nem registrados na Sagrada Escritura, mas estão gravados
no coração desta santa e boa Mãe, Maria Santíssima. E nós não podemos nos esquecer, Maria é Mãe de Deus, Mãe do Deus encarnado, Jesus Cristo, Senhor nosso. E este mesmo Deus nos deu ela como nossa mãe. Portanto, Maria também é nossa mãe. Peça à mãe que o Filho atende. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que tenhamos um coração capaz de ir ao encontro do Senhor e, encontrando-o, jamais o abandoná-lo, jamais deixá-lo, jamais se ausentar da presença dele em cada Eucaristia que a Igreja nos oferecer. Que tenhamos o Senhor como centro verdadeiramente da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.